Não inicie uma reforma antes de ver esse vídeo até o final. No vídeo de hoje eu vou te contar quais são os segredos que vão te fazer ter uma reforma de sucesso aí na tua casa. Sabe aquela história de dor de cabeça com obra, que a obra sempre custa mais caro, que a obra sempre vai durar mais tempo do que o planejado? Esquece! Hoje eu vou te ensinar como fazer uma boa reforma. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Maria, eu sou arquiteta e aqui nesse canal eu vou te ajudar a conquistar a casa dos sonhos através de vídeos toda sexta-feira. Combinado? Como de costume, eu já peço que você se inscreva aqui no canal, me ajuda bastante. Bora crescer esse canal, levar esse conteúdo para mais pessoas e deixa teu like também se você gostar do vídeo. Quem aí já ouviu aquela famosa frase: obra é dor de cabeça, reforma é dor de cabeça? Quem já ouviu? Eu já ouvi, mesmo antes de ser arquiteta, mesmo como uma pessoa totalmente leiga, né, mesmo como uma cliente de obra, eu já ouvia muito essa frase e a obra acaba sendo uma coisa que faz tremer as bases da maioria das pessoas. Ninguém quer fazer obra. O mais comum é que as pessoas corram das obras, né? Porque a obra é muito associada com isso, de se incomodar, de ter dor de cabeça, porque a obra vai durar mais do que foi planejado, porque a obra vai custar mais do que foi planejado. Mas eu te pergunto, foi planejado? Quem é que fez esse planejamento pra você? Alguém te passou um valor de metro quadrado de quanto você ia gastar? Alguém deu um chute de quantos meses mais ou menos ia levar a tua obra? Eu acho que esse é o grande problema. E aqui eu vou te dar algumas dicas que vão te ajudar muito nesse processo. Será que é muito óbvio se eu te disser que o primeiro passo é contratar um profissional para te ajudar? Autopromoção, né? Você vai dizer: Maria, mas você quer que eu te contrate? Então eu vou te dizer uma coisa. Isso serve para todas as áreas da vida. Tudo aquilo que você planejar tem mais chance de dar certo, e quanto mais você planejar, maior essa chance. E no mundo das obras é exatamente assim. Quem é que já ouviu aquela história de que aqui no Brasil a gente leva ali 3 meses fazendo um projeto e 2 anos construindo, enquanto lá no Japão, Estados Unidos e tal, eles ficam planejando por 1 ano e aí eles constroem em 6 meses. Por quê? Porque tem um planejamento muito bem feito. Eu não tô dizendo que a gente precisa passar 6 meses, 1 ano planejando uma obra, mas a gente precisa planejar e isso geralmente não acontece. Porque você, meu caro amigo, ou minha cara amiga, não está contratando os profissionais adequados. E eu não tô dizendo aqui que o pedreiro não é o profissional adequado para construir a tua obra. É claro que ele é. Só que ele é o profissional que vai construir. Ele não é pago para planejar. Ele não tem essa expertise, esse conhecimento. E ele nem tem que ter. O objetivo dele ali é construir. Ele tem que ter um projeto, ele tem que ter um cronograma, ele tem que ter um planejamento. E aí ele vai construir. O que muita gente faz é, ou chama lá um amigo pedreiro, explica mais ou menos como é que é a construção e ele vai fazendo. E geralmente ele não vai recusar esse trabalho mesmo sem projeto, porque ele tem medo de perder o serviço, né? Então acaba dizendo que dá conta, mas as coisas saem do controle. E a segunda situação é, você faz um projeto ali por uma obrigatoriedade, você contrata alguém, faz o projeto, e aí você pega o projeto, leva pro pedreiro e pede para ele executar. O que vai acontecer? Você vai sim ter um projeto bonito, mas você vai se incomodar muito com a obra. Porque o pedreiro não sabe o que ele está fazendo? Claro que não, ele sabe o que ele está fazendo, mas ele não é pago para planejar a sua obra, e a obra precisa de planejamento. O projeto, ele é só uma etapa do planejamento. Ele é o norte, ele é o mapa, ele é o guia, ele é muito importante sim, mas se você não planejar cada etapa da sua obra, você não vai ter uma obra de sucesso, sem dores de cabeça, que cumpra ali com os prazos, com os orçamentos estabelecidos. E é importante que o planejamento seja ali na ponta da caneta. O que vai ser feito em cada semana da obra? O que vai ser comprado em cada mês? Quanto você vai ter que desembolsar em cada mês da obra? Qual é a cotação dos materiais? Não dá para só ir fazendo as coisas de forma solta, sem planejar, porque aí você não vai saber quanto você vai gastar no final, você não vai saber quanto a tua obra vai durar, e isso traz muitos problemas. E quando você não planeja, as chances são de que no meio do caminho vai surgir um monte de problemas e você de cabeça quente ali na obra quer resolver rápido para continuar, e aí você toma uma decisão errada, uma coisa que você provavelmente vai se arrepender depois.
E essas situações se acentuam muito num caso de reforma, que é o tema desse vídeo. Porque uma obra do zero, ela é mais fácil. Você tem ali só um terreno vazio e aí você tem que construir do zero. Fica mais tranquilo. Agora, quando você tem que reformar, que você decide, por exemplo, tirar determinada parede, e aí quando você vai quebrar a parede, você acha um cano, e aí você tem que decidir ali rápido na obra, não tem alguém ali planejando pra você, atrasa tudo, falta um material e você não tem como continuar, ou você tem que alugar uma casa pra você morar enquanto é feita a reforma, e se a obra vai durando mais do que deveria, você vai ficando mais tempo nessa outra casa, ou você vai ficando mais tempo em meio àquela sujeira se você ficar morando na casa. Então a reforma é ainda mais problemática, digamos assim, do ponto de vista das dores de cabeça, dessa questão da falta de planejamento mesmo, das coisas fugirem do controle. Então, fica atento com isso. Tá, Maria, mas você não disse que ia me ensinar, você só tá aqui dizendo que eu tenho que contratar um profissional e tudo mais. Calma, eu vou sim te dar algumas dicas para você mesmo iniciar um bom planejamento, para que você mesmo consiga dar esses primeiros passos. Para que você consiga minimizar as dores de cabeça durante a tua obra, o primeiro passo é ter um orçamento do que você vai gastar na sua obra em mãos. Mas não é aquele chute assim que o pessoal diz: ah, patrão, aqui você vai gastar para construir essa casa mais ou menos R$2.000 ali, 1 metro quadrado, etc. Esse negócio não dá certo. Você pode construir 100 casas de 100 metros quadrados e cada uma custar um valor totalmente diferente, porque são padrões de acabamento diferentes, porque são tipos de telhados, tipos de pintura, os itens que vão naquela obra são diferentes uns dos outros, então você precisa ter um orçamento real. Depois que você tiver esse orçamento em mãos, você vai iniciar um planejamento financeiro. Você tem que saber exatamente quanto você vai precisar gastar para que você saiba quanto você precisa ter em mãos para desembolsar. E principalmente saber em que períodos da obra você vai gastar mais. Por exemplo, se você vai construir uma casa, a obra vai durar 1 ano e aí você vai fazer móveis sob medida. Só que os móveis são a última etapa da obra, é lá no final, depois que tiver tudo construído. Então você vai se planejar para lá naquele período você ter aquele valor. Você pode sim se planejar mês a mês, ter um cronograma ali dos desembolsos que você vai fazer ao longo da obra, mas não espere para dar um jeito quando as coisas piorarem, porque vai acabar faltando dinheiro e você vai acabar ou deixando algumas coisas sem fazer, ou paralisando a obra, ou se frustrando muito no final dessa obra. Além do planejamento financeiro, é legal que você tenha um controle dos prazos, porque isso impacta muito numa obra também. Como aqui a gente está falando de reforma, pensa que você alugou uma casa para você morar um tempo durante a obra, e aí você tem que saber mais ou menos, você tem que ter uma previsão de quantos meses você vai ficar nessa casa para você saber quanto você vai pagar de aluguel, para que você se organize também financeiramente. Então é bacana que você tenha um prazo muito certo, eu não vou dizer exato, porque as coisas às vezes saem do controle, mas que você tenha um prazo mais próximo possível. Porque geralmente a pessoa que vai construir pra você, ela vai te dizer assim: ah, aqui vai mais ou menos tantos meses. E aí você fica com aquela ideia na cabeça, sei lá, 4 meses. E aí você fixa essa ideia de 4 meses. E aí vai lá e a obra dura 8. Você tem que ter um planejamento mais assertivo nessa questão dos prazos para que você possa planejar a tua vida de uma forma geral, né? E possa também se planejar com os gastos que você vai ter ali ao longo do caminho. Terceiro ponto super importante. Eu tô assumindo aqui que você contratou um projeto. Então é importante que esse teu profissional, o teu pedreiro, o teu mestre de obras, enfim, a pessoa que você contratou para executar, ela tenha um conhecimento muito aprofundado do projeto. Então ela tem que estudar de forma esmiuçada, de forma detalhada, para que não passe nenhum ponto específico. Vamos supor que lá durante o processo de projeto, você disse lá pro teu arquiteto que você queria ter uma tomada embaixo da pia, porque você pensa em pôr um aquecedor elétrico. Ok, ele colocou lá aquele ponto. E aí, na hora de executar, o eletricista não deu muita atenção ali, ele pensou, eu vou fazer aqui os pontos básicos, ele deu uma olhada por cima na planta, mas ele não estudou a fundo. E aí, ele não colocou aquela tomada. E aí, você fecha a parede, você coloca ali o teu azulejo, o teu revestimento, instala os móveis, e aí, cadê aquela tomada? Imagina o trabalhão que vai dar para você colocar aquela tomada depois. Então, por isso que tem que ter um planejamento. E nesse ponto aqui, a gente tá falando do estudo muito completo dos projetos para que nada passe despercebido. E eu sei. Parece óbvio, né? Se eu entregar um projeto ali pro meu pedreiro, pro meu eletricista, ele vai olhar. Não é bem assim. Eu tô dizendo isso com conhecimento de causa, com conhecimento de uma pessoa que já acompanhou diversas obras. E esse problema é muito comum. De deixarem o projeto no carro, de deixarem em casa, de colocarem lá num cantinho e não darem muito olhado, só olham a planta e aí vão fazendo conforme acham que é.
ou se baseiam muito no 3D, mas não olham as medidas, não olham os detalhes mais exatos. Então é importante que você se certifique de que esses profissionais eles vão estar dando a devida atenção para o projeto, porque daí não adiantou você contratar um profissional para fazer um projeto de acordo com as suas necessidades, com aquilo que você precisa, com tudo o que você pediu, e aí chega lá uma pessoa na obra e não valoriza aquilo, né? Você investiu num projeto e a pessoa simplesmente larga de canto lá e faz do jeito que ela acha que é. E agora eu preciso voltar com você lá no ponto inicial da nossa conversa. Você precisa de um profissional executando a tua obra. Seja um profissional técnico, um arquiteto, um engenheiro, de fato, acompanhando a tua obra ali no dia a dia, ou que seja uma administradora, né? Tem locais que não tem ali um profissional no dia a dia da obra, mas que tem outras pessoas qualificadas que vão estar dando essa atenção. Porque tem que ter um profissional de planejamento ali. O que acaba acontecendo? Você vai lá e contrata o profissional que faz o projeto, aí você contrata o profissional que vai construir, né, o pedreiro, aí você contrata o encanador, o eletricista, o marceneiro, a marmoraria, você contrata todas as especialidades. Mas quem é que coordena tudo isso? Quem é o maestro disso tudo? Quem é que vai encaixar ali, depois da marcenaria, eu vou chamar aqui a marmoraria para fazer esse detalhe, daí depois tem que fazer uma pintura. Quem é que vai encaixar essas peças? Geralmente isso fica em cima das costas do cliente. E por que isso é ruim? Porque o cliente, você que está me assistindo, se você for um cliente de projetos de obras, você não tem esse conhecimento e tá tudo bem, você nem tem que ter esse conhecimento. Você não tem que saber encaixar as coisas, o cronograma, né? Elaborar um planejamento qualificado. Você é leigo nesse assunto. E justamente por isso você está contratando profissionais para te ajudar. Mas as pessoas contratam lá todos os profissionais necessários e esquecem de contratar alguém que vai orquestrar toda essa reforma, toda essa obra. Você esquece de contratar a pessoa que vai estar ali encaixando as peças, organizando todos os profissionais que estão ali envolvidos. Até porque, como eu falei, eu já vi muitos problemas em obra. E muitas vezes acontece de, por exemplo, o azulejista fica esperando o eletricista ir na obra para colocar ali uma tomada nova, para fazer uma canaleta, para que ele possa fechar aquela parede. Então, um profissional fica parado esperando o outro, porque não foi planejado de uma forma que um venha e depois o outro possa vir, e não atrase o cronograma da obra e não inverta o fluxo. Então, que isso fique bem planejadinho para que no momento que o eletricista estiver trabalhando, o azulejista tenha um outro serviço. Que ele tem ali um outro cômodo da casa para iniciando, entende? Então, encaixando essas coisas, você precisa de alguém que encaixe as coisas para você, de alguém que planeje de fato. Bom, mas de qualquer forma, mesmo que você não tenha aí um profissional de planejamento na tua obra, eu tenho certeza que essas 3 dicas que eu trouxe aqui vão te ajudar. Faça um bom planejamento financeiro, que é o principal calcanhar de Aquiles da tua obra, né? Porque quando você atrasa, quando você não vê o projeto e tem retrabalho, tudo envolve mais gastos, né? Tudo envolve um maior custo. Então, fique muito atento no seu planejamento, no seu controle financeiro. Tenha um bom planejamento no seu cronograma de obra. Então, saiba quanto a sua obra vai durar, quanto tempo vai durar, qual que é a fase em que entra cada tipo de material, cada tipo de profissional. E terceiro, tenha certeza de que os seus profissionais aí da obra estão analisando com cuidado o projeto. Não adianta você fazer um investimento se as pessoas vão menosprezar aquilo, vão deixar de lado, vão acabar fazendo tudo diferente daquilo que você estava sonhando. Então não deixe o seu sonho nas mãos de qualquer pessoa. E aí, me conta, esse vídeo aqui foi um chacoalhão pra você? Foi um choque de realidade? Esse era o objetivo. Era sim te trazer algumas dicas, mas era te conscientizar da importância de você planejar. Então, se você tirou alguma coisa positiva desse vídeo, se você tomou esse chacoalhão, me conta aqui nos comentários. Envia esse vídeo para algum amigo seu que possa estar querendo construir, reformar e que precisa desse recado aqui, precisa saber dessa importância do planejamento. E já deixa o seu like aí se você gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal e é isso aí, espero que eu tenha te ajudado a reformar com mais tranquilidade. Fechou? Até a próxima. Fui!